Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muita paz, saúde e prosperidade para você. Mais um momento de reflexão, nossas pérolas de sabedoria, sempre com vocês aqui logo pela manhã, trazendo as boas novas de salvação, as boas notícias. E eu quero compartilhar com você uma palavra que vai abençoar você. E no final eu tenho um recadinho para você e, é claro, o momento da oração. Gente, é o seguinte, eu quero falar algo importante aqui. Quero destacar aqui a importância para que a bênção de Deus, porque é uma palavra tão bonita, bênção, né? Todo mundo quer a bênção de Deus. Me vem à mente Gênesis 26, verso 12, diz assim: E Isaac semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Meu desejo sempre que a bênção de Deus se manifeste na sua vida, se manifeste no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa. A bênção de Deus possa guiar a sua vida. Agora, eu quero falar um pouquinho da importância da bênção de Deus como um reconhecimento da voz profética. Eu não vou falar aqui do dom de profecia, mas sim do ministério profético. Deus tem me dado esta graça, esta bênção, e eu tenho colhido muitos testemunhos. Nós temos programações também em outras emissoras, e em uma outra emissora que eu faço a programação ao vivo, a gente acaba explorando até mais essa questão de muita coisa que está acontecendo. E aqui nós gravamos isso aqui, o nosso podcast, e que vai para uma emissora de rádio aqui de Curitiba, uma outra de Guaratuba, litoral do Paraná, e é claro, e para outras emissoras também. Mas hoje eu quero falar sobre o ministério profético, e eu creio que Deus tem me dado essa graça para ministrar algo profético na sua vida. Eu tenho colhido N testemunhos, muitos testemunhos de gente que disse: olha, o pastor ministrou aquela palavra, o senhor foi profeta na minha vida e a coisa aconteceu. Por quê? Porque houve aquela palavra profética e a pessoa entendeu aquela palavra, ela pegou para ela e ela foi abençoada. Mas eu quero encorajar você que é um cristão para te dizer o seguinte: cada cristão possui pelo menos um dom espiritual. Uma grande prova do uso correto dos dons espirituais é o resultado que resulta na glória de Deus e na edificação de outros, bem como aquele que serve. Ou seja, tudo que Deus te dá como um dom, como uma habilidade espiritual, é para a glória de Deus, para abençoar vidas, para abençoar quem é o profeta, para abençoar quem recebe a palavra profética e assim por diante. É o que Deus quer. É o Espírito Santo quem decide qual é o nosso dom. Não são dados de acordo com o nível espiritual em que nos encontramos, pelo número de anos que a pessoa se diz: eu sou cristão há tantos anos, ou por ele ter um cargo eclesiástico, ou por merecimento. Não, a Bíblia diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4:7. Então, o dom de profecia é um dom espiritual que pode ser manifestado na vida de qualquer cristão, uma, duas ou infinitas vezes. Esse dom, meu querido e minha querida, é a capacitação divina para revelar e proclamar a verdade de forma apropriada e relevante para entendimento, correção, arrependimento ou edificação. Agora, o ministério profético está relacionado na lista dos 5 ministérios encontrada em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Vamos considerar esta questão do ministério profético. Ele mesmo deu uns para profetas. Mas
Primeiro devemos fazer uma distinção, pois quando falamos de ministério profético, descobrimos que as pessoas são bastante influenciadas por uma mentalidade associada ao que é chamado de profecia. Elas imediatamente relacionam o próprio termo profético a incidentes, acontecimentos, datas e assim por diante, que repousam principalmente no futuro. Isto é, elas pensam instantaneamente no elemento de predição do ministério profético e limitam toda a função a esta concepção. Agora preste bem atenção. Para o real valor daquilo que está diante de nós, devemos remover de nossas mentes esta ideia limitada de prioridade do aspecto preditivo do ministério profético. Ele é um aspecto e apenas isso. Ministério profético é algo muito mais abrangente do que a predição. Talvez fosse melhor se disséssemos que a função profética, indo mais longe do que meros eventos, acontecimentos e datas, é o ministério da interpretação espiritual. Esta frase irá abranger todo o terreno daquilo com que estamos agora ocupados. Profecia é interpretação espiritual. Se você pensar nisso por um instante, considerando o ministério profético na palavra de Deus, estou certo de que você irá ver quão isto é verdadeiro. É a interpretação de todas as coisas do ponto de vista espiritual. Ou seja, é trazer os significados espirituais do passado, do presente e do futuro para o povo de Deus, dando a compreensão do significado de tudo em seu valor e sentido espiritual. Esta era e é a essência do ministério profético. Estou abordando isso porque você que está me ouvindo, se você é um cristão, uma cristã, você tem. Então, se Deus te deu o dom, é para você utilizar, é para você exercer. Não tem sentido Deus dar algo para mim, para que eu não faça nada com aquilo. Aquilo que sabemos sobre profetas nas Escrituras é que eles exerciam uma função ou faculdade especial entre o povo de Deus. Mas também devemos lembrar de que eles frequentemente combinavam suas funções proféticas com outras. Exemplo, Samuel era um profeta, mas também era juiz e sacerdote. Moisés era um profeta, mas tinha outras funções além dessa. Creio que Paulo era um profeta e ele era profeta e evangelista. Assim, meu amado e minha amada, nosso propósito não é o de falar de profetas como pessoas distintas, mas de um ministério profético. É no ministério que estamos interessados, ou seja, iremos chegar a um instrumento reconhecendo o ministério desempenhado. Compreenderemos melhor o vaso se enxergarmos a finalidade para a qual ele foi constituído. Assim, deixe-me dizer que é a função e não as pessoas que temos em vista quando falamos de profetas ou ministério profético. Com essa concepção, vamos assim dizer, na nossa mente, podemos afirmar que o profeta relacionado em Efésios 4:11 é o próprio ministro do Evangelho, ou seja, o ministro que Deus levanta para alertar o povo e exortá-lo ou encorajá-lo acerca de eventos que estão por vir. Nós lançamos o mês passado agora 40 dias mergulhando na sabedoria do alto, 40 dias de preparação. Estamos sempre nos preparando para algo. Às vezes você quer algo novo, você tem que estar se preparando para o novo. O texto na Bíblia aqui, 1 Reis capítulo 18, verso 1, diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Então a gente vê aqui, o profeta de Deus ouve e vê o que mais ninguém é capaz. Podemos notar aqui que o Senhor, Deus, falou com Elias e com mais ninguém. Somente ele foi capaz de ouvir a voz do Senhor acerca dos acontecimentos que estavam por ocorrer, ou seja, a chegada da tão esperada chuva sobre a terra. Da mesma forma, aqui somente Elias ouviu o ruído de uma grande e abundante chuva, a mesma prenunciada por Deus no versículo 1. Eis o que afirma o texto bíblico. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma
abundante chuva. 1 Reis 18:41. Uma das características da voz profética é o fato de o profeta escuta o que ninguém mais ouve. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Apesar aqui do aprendiz que auxiliava o profeta Elias não enxergar nenhuma evidência de chuva, Elias sabia que um grande temporal estava por vir, o que nos é confirmado no versículo 44, ao enviar mais um recado para Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. O rapaz viu apenas uma pequena nuvem, mas Elias viu a abundante chuva. O rapaz viu com os olhos da carne, mas Elias viu com os olhos do Senhor. Isso é muito importante que estamos falando, porque o profeta de Deus, ele afirma o que mais ninguém fala. Olha o que diz: responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, 37 e 38, ou seja, Elias disse afirmativamente e com certeza que o Senhor lançaria fogo sobre o altar do holocausto, no desafio aos sacerdotes de Baal. E o que aconteceu? O fogo caiu do céu. Da mesma forma, após 3 anos e meio de uma atroz e severa seca, o profeta afirmou: vem chuva. E choveu. Eis mais uma característica inconfundível da voz profética. A palavra do ministério profético é ímpar. O profeta afirma o que mais ninguém fala. Gente, aconteceu há uns 15 dias atrás. Eu não me lembro agora a cidade, mas uma ouvinte do estado de Goiás, ela mandou para nós um recado e disse assim: pastor, ore pela minha cidade e a minha região. Não está chovendo, estamos precisando de chuva no estado de Goiás. Aconteceu agora, recentemente, coisa de 20 dias atrás. Como ela mandou, eu estava ministrando uma palavra numa emissora de rádio ao vivo, ela mandou, na hora eu parei e disse: eu declaro, eu profetizo, isso era uma sexta-feira, vai chover na sua cidade. Deus me deu aquele impulso ali e eu falei com autoridade. Não foi da minha cabeça, foi algo de Deus falando através da minha boca. Queridos, choveu no dia seguinte. Na segunda-feira a pessoa mandou um zap para nós, o WhatsApp. Ela falou assim: pastor, choveu, tá precisando de mais chuva, mas já choveu um pouco este final de semana, estava uma seca, pastor. Então, meu amado, é muito forte isso que eu tô falando. Então eu quero encorajar você que está me ouvindo a ser um profeta de bênção na tua casa, no teu lar. Quem sabe na tua casa, em alguma área da tua vida, tá seco a coisa, seca, uma seca financeira, uma seca de problemas e mais problemas. Declare, profetiza, seja a boca de Deus e declare, profetize salvação no seu lar. Diga: eu creio que a minha família vai ser salva. Profetize, declare, porque o profeta de Deus não se impressiona com o que dizem nem com a situação. A situação pode estar totalmente esquisita, mas seja um instrumento de Deus. Seja a voz profética no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua empresa. Deixa Deus te usar. É o que Deus quer. Que Deus te abençoe. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra sensacional. Espírito Santo, quero profetizar salvação neste lar, libertação, restauração familiar, restauração de casamento, restauração da área das finanças, daqueles que se encontram endividados. Meu Deus, estamos praticamente agora nesse mês de novembro. Libera a bênção, Senhor, para que essa pessoa, quando terminar esse ano de 2023, ela saia das dívidas. Pessoas que estão enfrentando uma crise na área das finanças, meu Deus, faz um milagre, que a tua graça, favor e bondade alcance a todos, e nós profetizamos chuva de bênção para este povo que está na fé com a gente, em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.